Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião aqui no seu DG ABC TV. Você já sabe, esse é espaço para discussão política, onde a gente recebe autoridades, pessoas que têm muito a dizer para você, cidadão internauta do grande ABC. E hoje recebemos uma dessas autoridades aqui no nosso programa. O programa Opinião tem a honra de receber hoje em nossos estúdios o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, do PV. Ele que é pré-candidato a governador pelo partido. Vamos falar muito de política, de eleição, um pouco do PV, o que ele pensa dessa construção do seu nome para disputar o Palácio dos Bandeirantes na eleição de outubro. Enfim, vamos conhecer um pouco mais, bater um papo com o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Vereador Gilberto Natalini. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios para poder conversar com o internauta, o cidadão do grande ABC, contar um pouco da sua trajetória e das suas pretensões políticas daqui para frente. Muito obrigado pela visita, por bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a gentileza, Sérgio, do convite, do seu convite, da direção da DG ABC TV, e cumprimento os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Queria dar um abraço em todos. Obrigado, vereador. Começo perguntando, queria que o senhor falasse para a gente como surgiu a construção da candidatura, dessa pré-candidatura do seu nome ao governo do Estado. Olha, para mim foi até motivo de surpresa, porque a direção do Partido Verde, a direção nacional, estadual e municipal da capital, entraram no entendimento de que o PV deveria ter uma candidatura própria a governador do Estado, a presidente da República. E, na verdade, caiu sobre mim essa escolha, né? Eu fiquei surpreso, quer dizer, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito humilde, eu sei das limitações que nós temos e, sinceramente, eu não esperava. Mas me disseram, ó, pelo seu currículo, pela sua história de luta, pela sua seriedade na política, sua ética e por você ser um ambientalista de nascença. Eu sou ambientalista há muitos anos, né? E aí recaiu sobre mim e eu só pude ficar honrado, um pouco assim, assustado com a responsabilidade, mas eu nunca fugi de uma luta, nunca. É a minha característica de vida. Aceitei a pré-candidatura e estamos trabalhando, já visitamos 100 cidades do estado de São Paulo, os polos principais do estado. Estamos mobilizando o PV, que não é um partido pequeno, não é um partido nanico, nem é um grande partido, é um partido de porte médio, muito enraizado no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil. Estamos trabalhando, levando a nossa proposta, as nossas bandeiras, as nossas vontades ao povo, e o povo de São Paulo vai julgar na devida hora, não é? E pode ser que a gente venha a surpreender em outubro nas eleições. Agora, como é que é a primeira eleição de presidente, de governador do PV pós-fenômeno Marina? Uma candidatura de 20 milhões de votos e que impulsionou, quer dizer, foi um fato aí que ajudou muito o PV a crescer. Como é que é trabalhar sem ter um nome desse no partido? Que é a expectativa do PV para essa eleição? Eu acho que a Marina ajudou o PV com a sua liderança e o PV ajudou a Marina com o seu ideário, com a sua sigla. O Partido Verde é um partido muito simpático. Houve ali uma conjunção de forças que fez aquele avanço, né? O PV tem, obviamente, como pré-candidato à presidência da República hoje, o Eduardo Jorge. Nós estamos conversando com outras forças políticas para ver se há possibilidade de alguma agregação em primeiro turno, mas nós estamos caminhando com a nossa pré-candidatura e respeitamos, inclusive, outras candidaturas que estão se colocando hoje no país, conversando com as pessoas, discutindo um ideário que venha a dar um desenvolvimento sustentável, um carinho maior ao meio ambiente e à pessoa humana, né? A defesa da democracia, da ética, a defesa das coisas da natureza, o desenvolvimento econômico, sim, uma vírgula, mas não a qualquer preço, não a preço de você acabar com os recursos naturais. Quem pensar assim, nós vamos caminhar juntos, né? Nós estamos animados com as nossas candidaturas, tanto em nível federal como estadual. As nossas pré-candidaturas. O senhor falou em composição, quer dizer, em nível federal, então é possível que possa também, o senhor já disse o nome do PV
lançado aí nesse momento pré-candidato a presidente, é do Eduardo Jorge. Mas existe essa possibilidade de uma conversação? Eu diria para você, com muita responsabilidade, o Partido Verde tem um pré-candidato que está sendo, com sábado agora, antes de ontem, nós fizemos o lançamento das diretrizes programáticas do Partido Verde na Assembleia Legislativa, tinha 1.500 pessoas, vieram 5 pré-candidatos do Partido Verde de 5 estados do Brasil, e mais a pré-candidatura, que é o Eduardo Jorge. Agora, isso não significa, nós estamos caminhando com essa pré-candidatura e ela está se consolidando. Isso não significa que nós não possamos conversar com parceiros nossos, né? Pessoas que pensam semelhantes a nós do Partido Verde, para discutirmos. Ainda a situação política não está definida, então nós estamos conversando, discutindo. Nenhuma porta deve ser fechada, desde que a passagem por essa porta seja a favor da ética, da democracia, da preservação ambiental, do desenvolvimento sustentável no Brasil. Vereador, com a sua candidatura, a sua pré-candidatura e a confirmação dela na convenção, como fica a relação do PV com o governo do Estado, já que o partido comanda uma secretaria estadual? Quer dizer, o PV abre mão, entrega essa secretaria? Como é que vai ser essa... O PV tem a terceira maior bancada de deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. E lá atrás, numa conversação política, houve uma combinação entre o governo do Estado, o Executivo e a bancada do PV, para que o PV desse sustentabilidade política na Assembleia ao governo. A partir daí, o PV ocupou um espaço na administração estadual. Isso não tem nada a ver em o PV abrir mão de uma candidatura própria. Uma coisa é governabilidade, outra coisa são as propostas do partido e a independência, né? A independência do Partido Verde. Então, nós vamos ter candidatura, sim, ao governo do Estado. O PV está trabalhando com isso. E, na medida em que se consolidar isso, o PV, obviamente, não vai poder, o Partido Verde, ocupar a secretaria e, ao mesmo tempo, ter uma candidatura que vai concorrer com a candidatura oficial do governador. Então, na verdade, o PV vai se retirar, né, para poder ser coerente, ter a sua candidatura absolutamente autônoma, independente, com propostas próprias, sem nenhum tipo de vínculo ou de antemão de obrigação com o candidato oficial, o candidato do governo, né, ou qualquer outra candidatura. Nós teremos uma candidatura que vai levar as propostas do PV, assim, puras. Agora, se o governador achar por bem ter um quadro que seja do PV, lá é um problema do governador do governo dele. O PV não estará mais no governo, oficialmente o PV se retira do governo. Se tiver alguém, então, do PV na secretaria, no comando da Secretaria de Recursos Hídricos... É um convite pessoal do governador para este filiado do PV. O PV não vai, obviamente, retalhar a pessoa, nem tomar nenhuma medida contrária. Vai ser uma escolha técnica, certo? E não uma escolha partidária, uma escolha política. O PV, na medida do avanço da nossa candidatura, está desembarcando do governo e já avisou ao governador já há bastante tempo que terá candidatura e desembarcou do governo do Estado. Como é que o senhor vê o fato de alguns pré-candidatos já estarem usando essa questão dessa crise hídrica, esse problema de falta d'água em São Paulo, como uma questão eleitoral? Quer dizer, a gente já vê declarações, o candidato do PT, Alexandre Padilha, tem falado isso, já tem criticado o governador. Como é que o senhor avalia essa postura e que soluções o senhor acha que precisam ser tomadas para isso? Eu acho que todo mundo tem direito a criticar, o que nós não podemos é ser oportunistas. Por quê? Porque se existe a crise hídrica no estado de São Paulo, ela não é uma crise especificamente do estado de São Paulo. Ela explodiu agora aqui, mas ela é uma crise, essa questão do tratamento da água, da utilização da água no Brasil, sempre foi relegada em segundo plano, pelos governos estaduais, municipais e pelo governo federal. Agora, se vem uma pessoa ligada ao governo federal criticar o fracasso, ou vamos dizer assim, a insuficiência da política pública para prover São Paulo
a grande São Paulo de água, ele tem que entender também que essa responsabilidade também é do governo federal. O problema da água é um problema municipal, estadual e federal. Ninguém pode ficar jogando pedra no outro. O que o PV vai fazer? O PV vai dizer para o povo de São Paulo qual é a política do PV para garantir que as pessoas tenham água. Qual é a política do PV? Essa política não foi desenvolvida de uma forma correta, nem em São Paulo, nem em nenhum canto do Brasil. Há desperdício de água, há poluição das nossas águas de uma forma, vamos dizer assim, usar uma palavra forte, criminosa, em todos os níveis de governo de muitos partidos. O PV acha que água, nós, você, eu, todo o internauta que está nos assistindo, nós temos 70% de água no nosso corpo. Como é que nós podemos maltratar a água? Como é que nós podemos jogar esgoto humano na água? O Brasil só tem metade do país com saneamento básico, menos da metade do país com saneamento básico. Isso é um opróbrio, uma vergonha. Então é um problema de governos e de partidos. E nós do PV queremos conversar com a população porque nós temos outra forma de enxergar e de tratar a água potável, a água que a gente tem que beber, que tem que preservar, que não pode desperdiçar, que não pode jogar sujeira dentro. Os dados são alarmantes sobre como se... Eu fui em Ribeirão Preto esses dias, não sei se você tem essa notícia, me disseram lá, os companheiros do PV, que o aquífero Guarani está baixando 1 metro por ano. Eu fui lá num lugar onde o aquífero recebe águas de chuva, tudo impermeabilizado e o lago do aquífero poluído. Isso é forma de um país, de uma cidade ou de um estado tratar um local onde o aquífero respira. Aquilo é uma riqueza. A água é o ouro branco do século XXI. É a grande riqueza que vai ter guerra entre países. Nós já estamos aí discutindo com o estado do Rio, quem fica com o Rio Paraíba. Quer dizer, está aí colocado o problema. Nós do PV não vamos apontar o dedo para a cara de ninguém. Nós vamos dizer qual é a política que a gente quer que o estado de São Paulo e o país tenha para a preservação da água. E o PV na região, vereador? Como é que ele vem montado aí para essa eleição? Olha, eu estou aqui acompanhado do vereador Donizete, que é presidente da Câmara de Santo André, que está aqui comigo. Desde o primeiro momento ele abraçou a minha candidatura, ele trouxe outros vereadores de outros partidos que me receberam com uma hospitalidade enorme. Eu já estive em Santo André, no diretório municipal de Santo André, fizemos uma reunião muito boa, saímos à rua, né, não pedindo voto, mas visitando ali o calçadão de Santo André, fomos muito bem recebidos, fomos lá naquele bar, naquela esquina que o dono disse, olha, todos que vêm aqui dão muita sorte nas eleições. Eu falei, então eu estou aqui também, quer dizer, aqui em Santo André nós estamos construindo a candidatura, a pré-candidatura, em São Caetano nós estamos também... visitei já São Caetano, visitei São Bernardo e estou preparando uma visita a Diadema, porque lá eu tenho muitos conhecidos, eu fui secretário municipal de saúde lá, tem gente lá que gosta de mim, independente de partido. Na gestão do Gilson Menezes, fizemos uma gestão, derrubamos a mortalidade infantil lá de 22,8 para 14,1. O número fala por si, né? Então tem muitos amigos, então eu estou muito feliz, satisfeito, agradeço ao Diário do Grande ABC, tem aberto espaço para a gente falar, para a gente conversar, uma atitude democrática, toda a imprensa deveria tratar todas as forças políticas da forma como vocês têm tratado. Não tenha dúvida. Vocês estão de parabéns. Eu agradeço, vereador. O senhor vai ter uma conversa com o prefeito Lauro Misch, quer dizer, o prefeito do partido? Né? Sim. Quer dizer, é importante, quer dizer, o senhor pretende visitá-lo? E... Sim, lógico. Nós temos 85 prefeitos e vice-prefeitos no estado, somando prefeitos e vice-prefeitos. Eu já visitei muitos prefeitos e vice-prefeitos, eu já tive com o prefeito Lauro antes dessa pré-candidatura, no ano passado, eu fui visitá-lo, uma visita de cortesia, quando ele, depois dele ter ganho a eleição, eu vou visitá-lo, vamos conversar, né? Ele é do Partido Verde, tem muitos secretários dele que são meus amigos pessoais, né? Tem vários vereadores lá que são meus amigos. A deputada Regina Gonçalves, ela era vice-prefeita quando eu fui secretário, é uma amiga que eu cultivo há muitos anos, gosto muito dela, eu acho que ela também demonstra que gosta de mim, portanto, as diferenças, as divergências, nós não temos polêmica mortal, insuperável, nós temos uma conversa que nós vamos fazendo. Eu tenho certeza que o candidato ao governo do estado pelo Partido Verde terá muitos votos em Diadema. Tá certo.
Vereador, eu queria agradecer demais a sua visita aqui, ter aceitado esse nosso convite para esse bate-papo, foi enriquecedor, foi um prazer recebê-lo aqui, mostrar para o cidadão do Grande ABC um pouco da sua história, um pouco do que o senhor pensa. Democraticamente a gente tem recebido os candidatos, as candidatas a governador, enfim, as lideranças que têm muito a dizer para o cidadão do Grande ABC. Boa sorte na sua empreitada e fica sempre aberto aqui as câmaras, as páginas do Diário do Grande ABC, sempre que o senhor estiver aqui na região e quiser dizer algo para o cidadão. Obrigado. Claro, obrigado a você, eu que agradeço, só queria me despedir dizendo que nós temos propostas de governo para todos os temas: saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, saneamento básico. Eu não detalhei isso aqui porque, como é um assunto, cada tema desse é muito longo, eu quis mais fazer uma conversa mais geral, que você mesmo respondendo as suas perguntas. Mas eu quero dizer, vai ter oportunidade a gente nós poder, temos proposta certamente, para cada ponto, estamos desenvolvendo um programa de governo específico, tendo o desenvolvimento sustentável como base de tudo. Essa bandeira o PV não abre mão. A defesa da natureza e da vida. Agradeço a você muito, a direção do Diário do Grande ABC, da TV, né, e aqueles que estão nos assistindo, os internautas. Um abraço, vamos à luta com ética, com dignidade, construindo a democracia brasileira, que é aquilo que a gente acredita e sempre acreditou na nossa vida. Certamente. Obrigado, vereador, mais uma vez. E um agradecimento a você, internauta, que sabe, pode participar do nosso programa pelo dgabctv@dgabc.com.br. Eu aguardo você na próxima edição do programa Opinião. Muito obrigado e até lá.